Namaskar. Pois bem, mais uma aula para essa semana. Eu reli o material que está lá na apostila, falando sobre orações subordinadas adjetivas. Escutei o podcast que achei também bem raso. Eu não sei se vocês têm domínio sobre essas orações, então eu gostaria que vocês me respondessem isso, tá bem? Vou falar um pouco sobre esse conteúdo. Mas antes eu quero dizer para vocês que tudo que eu recebi no e-mail preto arquivo, eu já corrigi, já enviei feedback para vocês. Tá? Alguns eu fiz algumas ponderações, falei acerca dos textos, outros tinha muito copia e cola, sem ter uma identidade pessoal, sem ter palavras daquilo que vocês pensam. Então eu só coloquei como recebido, tá? A professora não está considerando, tudo é considerado, mas a gente está numa época, num período, que a gente vai ter que se dedicar um pouco mais. Quando a gente começa a responder as questões acerca de uma dissertação, de uma narrativa, de um conto, enfim, do texto que seja, a gente tem que prestar muita atenção às entrelinhas, entender aquilo que está sendo perguntado. Alguns alunos disseram: professora, eu não estou entendendo. O que não está entendendo? Qual foi a pergunta que eu fiz que vocês não entenderam? Tudo que está ali acerca do texto está no texto de alguma maneira, tá? Então a gente tem que começar agora a ter preocupação com as nossas interpretações. Tomar muito cuidado, porque o copiar e colar, ele é visto como um crime, tá? De plágio. Claro que a gente está aprendendo isso agora. E quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente pesquisa aquilo tudo. A gente tente fazer assim, coloque o dia 8 de março é considerado o Dia Internacional da Mulher devido a um incêndio que teve numa fábrica. Ponto. Isso vocês encontraram na internet. Digitem, escrevam alguma coisa acerca disso. O que vocês acham? Por que foi feito? Porque, olha só, dentro do contexto dos 3 textos, né, que eu pedi, o da paz, o Maria e o texto sobre o Dia Internacional da Mulher, tudo está relacionado. Porque ali a gente está trabalhando a questão da violência contra esse gênero, contra o gênero feminino. E o que a gente pode fazer para que isso não aconteça, não ocorra, de que maneira a gente se coloca, né? Porque a gente tem o hábito de dizer que o país não é um país machista, não é um país homofóbico, não é um país misógino. E o que a gente mais vê é crime contra os gays, as lésbicas e, de uma maneira geral, daqueles que a gente acha que não seguem um padrão. O racismo, porque a gente tem isso incutido em nossa mente, em nossos corações, infelizmente. E a violência contra a mulher por achar que é um gênero menor, quando não é, né? Aí vem o princípio de tudo, a luz do sagrado de Deus, somos todos iguais. Então, por que essas diferenças? Então, é bom que a gente questione tudo isso também. Então, nós temos lá no nosso e-mail, tá? As minhas considerações acerca dos trabalhos pedidos, que eu só vou aceitar até sexta-feira próxima, depois eu não aceito mais. Gostaria de pedir também a vocês que tivessem cuidado quando fotografar o caderno, porque tem coisas que está vindo muito desfocada, eu não estou conseguindo ler, infelizmente. Vocês não precisam me mandar as respostas desses exercícios que fazemos, que vem na apostila, porque eu deixo a correção para vocês fazerem, a não ser que sejam subjetivas, respostas que vocês tenham que escrever. Aí se preocupem em mandar, mas eu sempre vou mandar as correções. Isso é uma outra coisa. Eu acho que se eu lembrar de algo mais, eu vou dizendo para vocês, tá bem? Mas não se preocupem, tá tudo certo. Eu vou falar sobre as orações e vou passar uns exercícios. Não, e vocês vão fazer o exercício da apostila agora, tá? Eu vou falar um pouco e aí vocês vão fazer o exercício da apostila. Eu mando a correção da próxima aula que a gente tiver, tá bem? Pode ser assim? Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre as orações subordinadas adjetivas. Eu gostaria que vocês escrevessem no caderno de vocês: orações subordinadas adjetivas. Depois vocês escrevam assim: puxem uma setinha, coloquem restritivas,
Em frente a restritivas, coloquem que e quem. Pulem 2 linhas, coloquem explicativas. Puxe uma setinha, coloque onde e cujo. Façam isso. Vocês vão escutando e vão fazendo. Depois vocês voltem, tá? Então vamos lá. Primeiro que lá no podcast e também naquela aula que ela faz uma revisão de tudo que a gente viu, eu achei que ficaram faltando algumas coisas, né? Então vamos lá. Hoje a gente vai estudar as orações subordinadas adjetivas. É mais um estudo voltado para quê? Para o período composto. Vocês lembram do período composto? Que ele vai ter 2 verbos, vai ter 2 orações, né? Esse período é aquele que é formado por mais de uma oração. A gente vê que o período está encerrado por causa da presença de um ponto. Então, quando eu analiso o período composto, eu sei que eu vou ter relação entre 2 orações. As orações subordinadas são aquelas que são sintaticamente dependentes da oração principal. Então, há sempre uma relação entre a subordinada e a principal, uma relação de dependência. No caso das orações subordinadas adjetivas, elas ganham um caráter de adjetivo, ou seja, a gente vai perceber que a oração inteira vai representar a função de um adjetivo. A gente muitas vezes vai conseguir fazer essa distinção pela reescrita. Por exemplo, se você tem uma frase do tipo: o aluno dedicado venceu o concurso. Escrevam aí: o aluno dedicado venceu o concurso. O aluno dedicado venceu o concurso. Nesse caso, a gente tem o período que? Simples, porque a gente tem a presença de um verbo, venceu o concurso. Nesse exemplo, nós temos a palavra dedicado, que representa o quê? Uma qualidade, uma característica, um adjetivo. Eu posso reescrever esse exemplo, substituindo a palavra dedicado por uma oração de valor adjetivo. A oração poderia ficar: o aluno que se dedicou venceu o concurso. O aluno que, olha o relativo, o pronome. Nesse caso, a oração que se dedicou tem o valor do adjetivo dedicado. Então, a gente chama essa oração de oração subordinada adjetiva. Por quê? Porque ela tem o valor de adjetivo. Essas orações, dentro da análise sintática, elas vão receber uma divisão simples, tranquila de ser compreendida. E do grupo de orações subordinadas, esse é o grupo que tem a menor divisão, que são as restritivas e as explicativas. A gente só vai ter 2 classificações, diferentes das outras subordinadas de caráter adverbial, substantivo, que tem subdivisões enormes, variadas. Carlos Drummond de Andrade tem um poema que ele diz mais ou menos assim: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, e que amava Lili, que não amava ninguém. Nesse poema, há uma relação de interdependência entre os personagens das histórias. João amava Teresa, que amava Raimundo. Quem é esse que? Teresa. Essa relação que é estabelecida entre essas personagens desse poema clássico de Drummond, que é a quadrilha, é uma relação de interdependência marcada pela existência do pronome relativo. É algo que a gente precisa lembrar quando a gente estuda as orações subordinadas adjetivas, a presença do pronome relativo. O pronome relativo tem a função de se relacionar com outro termo da oração, evitando que a repetição da palavra. A gente chama o termo anterior de antecedente ou de referente. O pronome vem colocado após essa construção sintática exatamente para que a gente não repita as palavras. João amava Teresa, que amava Raimundo. Eu não preciso repetir a palavra Teresa para me referir a essa pessoa. A gente pode fazer a utilização do pronome relativo que. Entre os mais conhecidos, nós temos o que, o quem, onde, cujo e suas variações, tá? Do ponto de vista de gênero, a gente vai variar de gênero e número. Quando você for fazer um estudo de oração subordinadas adjetivas, lembre-se de quê? De fazer revisão sobre os pronomes relativos.
As orações subordinadas adjetivas, elas são divididas em dois grupos, como eu pedi para vocês escreverem. Um grupo chamado de orações restritivas. A gente tem que lembrar que é uma relação subordinada adjetiva restritiva. Ok? As orações restritivas, elas têm a capacidade de restringir o significado do termo ao qual ela se refere. As explicativas, por outro lado, vão oferecer o quê? Explicações, como o próprio nome já nos diz. Ela vai nos explicar alguma coisa. Se eu digo que eu tenho uma oração restritiva ou explicativa, muitas vezes essa distinção vai ser marcada na oração do período pela presença de quê? De uma vírgula. Então, isso a gente precisa prestar atenção. No caso das adjetivas, das orações adjetivas, além do pronome relativo, temos também a presença ou a ausência da vírgula. Quando a gente não utiliza a vírgula e estabelece a oração entre a principal e a subordinada, apenas assumindo o pronome relativo, sem o auxílio, a gente diz que ela é restritiva. Quando a gente estabelece essa relação por meio do uso da vírgula, a gente diz que ela é explicativa, oração explicativa. Então, a melhor forma de ver é aplicando esse conceito a um contexto, tá bem? Vamos lá, vamos analisar um exemplo. Coloque 2 períodos, por favor, que é assim. O primeiro período. As dançarinas que mais se destacaram foram selecionadas para o concurso. Ponto. As dançarinas que mais se destacaram foram selecionadas para o concurso. Nesse caso, nós temos uma oração subordinada adjetiva de caráter restritivo. Por quê? Porque eu não tenho presença da vírgula e eu tenho o pronome relativo que, estabelecendo uma relação com o termo anterior. Quem foi que se destacou? As dançarinas. Quem foi selecionada? As dançarinas. As dançarinas foram selecionadas. Há uma concordância verbal. As dançarinas que mais se destacaram foram selecionadas para o concurso. Não foi qualquer, foram aquelas que mais se destacaram. Nesse caso, é uma restrição do que significa. Eu não falo de qualquer dançarina, eu falo daquelas que se destacaram, daquelas que dançaram bem, só elas passaram no concurso. Então, isso é uma restrição de significado, de significância, diferente de outro exemplo que eu vou falar. As selecionadas que demonstraram gratidão à equipe passaram no processo com louvor. Nesse caso, eu estou explicando a oração. Ela não restringe o significado, ela amplia o sentido, tá? Ela diz: as selecionadas demonstraram gratidão à equipe, concluíram o processo com louvor. Então, a frase é essa, tá? Eu podia dizer apenas concluir o processo com louvor, mas a oração principal desse período teria sido mantida. Mas aqui eu preferi apresentar uma explicação. As selecionadas que demonstraram gratidão à equipe, vírgula, concluíram o processo com louvor. Então, eu estou dando uma explicação. Restritivas, restringe o significado, não apresentam vírgula. Explicativa, amplia o significado e precisa da utilização de uma vírgula. Vamos ver outro exemplo. Os animais cujos donos são cuidadosos demonstram ainda mais amor. Os animais cujos donos são cuidadosos demonstram ainda mais amor. Prestem atenção. Trata de qualquer animal? Não, apenas aqueles animais cujos donos são o quê? Cuidadosos, né? Vamos analisar e lembrar que a presença do pronome relativo cujo dá uma relação de posse entre dois termos. No caso, os donos dos animais, né? Por isso é uma concordância entre cujos e as palavras que vêm depois, donos, cujos donos. O restringir o grupo de animais. Aí depois eu tenho os sonhos, cujos obstáculos só aumentam, só serão realizados com persistência. Então,
O que acontece? Eu tenho os sonhos, vírgula, cujos obstáculos só aumentam, vírgula, só serão realizados com persistência. O que eu faço? Eu amplio, eu dou uma explicação, estou suando bicas, eu dou uma explicação acerca da realização desses sonhos, que só vai acontecer através da minha persistência. No caso desses sonhos, os obstáculos só aumentam. Então, trata-se de uma oração subordinada adjetiva de valor explicativo. É bom que a gente se atente à utilização dos pronomes relativos para a gente não achar que vai ser sempre o pronome que. Vamos lá, outra frase. O prédio onde foi realizada a reunião está sendo finalizado. Não tem vírgula. Tem o pronome relativo onde. Então, eu já sei que ela vai ser restritiva. Qual é o prédio? Não é qualquer um. É apenas o prédio onde foi realizada a reunião. Oração subordinada, adjetiva restritiva, sem a vírgula e com o pronome onde. Que é importante lembrar que esse pronome é referência de lugar. Pronome onde, em referência a lugar. No outro exemplo, nós temos as casas, vírgula, onde moram todas as crianças do bairro, vírgula, serão reformadas. As casas, vírgula, onde moram todas as crianças do bairro serão reformadas. Bem, eu estou explicando que quais casas vão ser reformadas, onde moram todas as crianças do bairro. A informação do termo casa, que está explicando, utilizando o pronome relativo onde. No outro nós temos as contas que não coincidirem com o orçamento terão que ser revistas. As contas que não coincidirem com o orçamento terão que ser revistas. Ou seja, mais uma vez o caso de oração subordinada adjetiva restritiva, restringindo o quê? O significado do termo contas. Só as contas, né? Que não terão que ser perfeitas. Só aquelas contas que não coincidirem com o orçamento. Não são todas as contas, são só aquelas. Depois nós temos os garçons que não entendiam o porquê da convocação estavam tensos. Os garçons que não entendiam o porquê da convocação estavam tensos. Então, a explicação está entre vírgulas, né? Aqueles garçons que não entendiam porquê a convocação. Então, para descobrir qual é a relação, qual é a subordinada, a gente vai ter que estudar muito. É importante que a gente faça um momento de estudo de subordinação adjetiva, a distinção entre a oração principal e a oração subordinada. Tá? É importante que a gente perceba que a gente não pode separar as orações como se elas fossem divididas no meio, tá? No caso das orações adjetivas, muitas vezes essa subordinada vai ocupar uma posição importante. Naquele primeiro exemplo, nós temos as bailarinas que mais se destacaram foram selecionadas para o concurso. Então, a gente vai ver o quê? Que a gente não pode separar, elas vão ter que estar intercaladas, né? Voltando ao primeiro exemplo, tem as dançarinas foram selecionadas para o concurso. Essa é a oração principal, intercalada pelo quê? Que mais se destacaram. Entende? Perceba só, as dançarinas foram selecionadas para o concurso, é a oração principal, intercalada pela oração adjetiva que mais se destacaram.
Esse que se refere às dançarinas tem um valor sintático, tem o valor de sujeito, porque a gente está falando das dançarinas. As dançarinas foram selecionadas, as dançarinas se destacaram. Se a gente fizesse essa divisão, a gente ia perceber que o que está representando, substituindo o termo que representa o sujeito. Perceba? Muitas vezes vai acontecer essa relação entre a principal e a subordinada. E além de fazer essa distinção, analisem se de fato ela tem valor adjetivo, ou seja, se ela acrescenta ou restringe o significado com uma característica que é a propriedade do adjetivo. Não se esqueça. Eu sei que parece confuso, mas a gente vai conseguindo fazendo exercícios, tá bem? Eu vou preparar os exercícios para a gente poder ver o valor do adjetivo, tá? Quando eu digo os animais cujos donos são cuidadosos, eu estou informando algo sobre esses animais, que os donos deles são o quê? Cuidadosos. Mais uma vez intercalados. Os animais cujos donos são cuidadosos demonstram cada vez mais amor. Há uma relação entre sujeito, pronome relativo, e é importante fazer essa distinção para saber a função sintática desse pronome que está substituindo um outro termo que tem uma função sintática. Atenção, porque muitas vezes a gente pode colocar uma preposição nessas construções por conta do verbo, por conta do termo ao qual o pronome se refere. Então, vai ser necessário fazer algum tipo de ajuste. O país a quem nos dirigimos é a Europa. Quem se dirige a algum lugar. Nesse caso, eu vou precisar da preposição. Mas a gente vai estudar isso depois, vendo as preposições. Temos que respeitar as regras de pontuação e a aplicação dos pronomes relativos, tá bem? Isso que a gente não pode esquecer. Bem, eu acho que é isso.